Vamos falar hoje então sobre o Estatuto da Terra, a reforma agrária e um pouquinho de agricultura familiar então, pessoal. Quando a gente fala de reforma agrária, o foco em vestibular, o foco em Enem, geralmente ele está ligado diretamente a um tema básico, que é estrutura fundiária do Brasil, né? No que se refere à estrutura fundiária do nosso país, né? A gente sempre vai voltar para aquela questão da concentração de terras, né? A gente sabe que no Brasil existem aí grandes propriedades nas mãos de poucas pessoas, né? E muitas pessoas sem nenhuma propriedade, né? O foco do vídeo hoje é esse, né? É justamente trazer para a discussão o porquê no Brasil nós temos uma concentração de terras tão desigual e de que forma os governos, de certa forma, atuaram para tentar aí dar uma reduzida nessas diferenças aí, tá? O grande contraste observado no meio rural brasileiro, ele está diretamente relacionado àquilo que eu falei antes, que é uma má distribuição de terras. Você tem grandes propriedades na mão de poucos e muitos sem nenhuma propriedade, né? Se a gente parar para analisar, essa distribuição não igualitária de terras no país já trouxe aí vários conflitos para dentro do nosso território, né? A população tem como forma, digamos assim, de reduzir essas diferenças, através da criação. Ela tem como forma de redução dessas diferenças a criação de movimentos sociais. Nós tivemos alguns conflitos ao longo da história do nosso país que retratam justamente essa disparidade aí da distribuição de terras dentro do nosso país. Por exemplo, lá no início do período republicano, os movimentos aí de Canudos, ali de 1896 a 1897, esse movimento ocorreu aí no sertão baiano. O movimento do contestado, ali de 1912 a 1916, sul do Paraná, centro-oeste catarinense, e também o movimento aí conhecido como cangaço, no Nordeste, teve uma raiz bem ligada a essa distribuição desigual aí de terras no nosso país, mas e o governo não se incomodou com essa população que buscava os seus direitos através de movimentos sociais e até mesmo de conflitos? Sim, E uma forma que o governo encontrou, digamos assim, de dar uma amenizada nessa problemática foi a criação de uma edição aí do Estatuto da Terra lá em 1964, Então o que o governo vai fazer? Sob o comando aí do Castelo Branco, lá em 1964, vai haver então uma edição do Estatuto da Terra, e aí a gente vai ter uma nova classificação para as propriedades dentro do nosso país. Que classificação foi essa? As propriedades, então, elas foram classificadas em módulos rurais, que basicamente, de forma resumida, representam porções de terras, onde uma família de até 4 pessoas poderia sobreviver aí tranquilamente. Ou seja, ela poderia produzir para sua subsistência e, ao mesmo tempo, ela poderia, de certa forma, obter um certo lucro, Enfim, o objetivo principal aqui era proporcionar uma vida digna às pessoas, E esse era o objetivo dos movimentos sociais, a melhoria nas condições de trabalho e uma qualidade de vida melhor para as populações que viviam no campo. Então, de acordo com o INCRA, a ideia de módulo ela é medida e expressa em hectares, e ela busca exprimir aí uma interdependência entre dimensão, situação, e também a forma de condição dessas propriedades, objetivando aí o aproveitamento econômico. Então, embora o Estatuto da Terra ele tenha possibilitado a desapropriação dos grandes latifúndios para redistribuição de terras, de certa forma ele não alterou de grande maneira a estrutura fundiária do nosso país. Então,
essa questão de terras no nosso país e de distribuição desigual, ela é interessante para nós, a gente tem que parar para analisar e compreender então o porquê de nós termos aí essa forma de distribuição de terras aqui dentro do nosso país, né? Como eu mencionei antes, o Estatuto da Terra, a partir de ser editado para favorecer aí os trabalhadores do campo, ele não alterou aí diretamente a estrutura, né, dessa distribuição de terras. A atenção do regime militar, a questão aí das terras, então ela vai impulsionar o avanço da ocupação rumo ao oeste aí do nosso país, né? Não só ao oeste, mas também ao norte, com o propósito de integrar a Amazônia e defender as fronteiras aí desse território, objetivando aí um desfoque das tensões rurais aí em outras regiões, né? Então o objetivo é ocupar outras áreas aí do norte, por exemplo, né? E, é claro, tirar o foco de outros movimentos sociais que vinham acontecendo no país, tá? Os conflitos de terra e a violência no campo, eles se acentuaram durante as 2 décadas seguintes, né? Então ali em 1964 a gente vai ter a edição, lembrando, em 1964 é época de ditadura militar, implantação de ditadura militar aqui no nosso país. Então os conflitos pela terra e a violência no campo, eles vão se acentuar aí por pelo menos mais 2 décadas aí, tá? A organização política dos camponeses sem terra, por meio de movimentos sociais, a partir da década de 80, mais ou menos, resultou em algumas conquistas, né, nessa área, como, por exemplo, a Constituição de 1988, que prevê, por exemplo, a desapropriação de terras improdutivas para interesse social, ou seja, toda e qualquer propriedade que não cumpra sua função social, que é produzir, obviamente, né, ela é passível de desapropriação. Então, o que o Estatuto traz aqui? O Estatuto não, o que a Constituição traz para nós, né? Vamos aí analisar as propriedades, vamos evitar a concentração fundiária, propriedades sob especulação que não estiverem produzindo são passíveis, obviamente, de desapropriação e redistribuição aí para a reforma agrária, né? Os assentos de famílias em terras desapropriadas não se desenvolveram tanto assim, né? A gente tem no Brasil aí vários locais de assentamentos, mas, né, obviamente não é o suficiente, né, essa forma de trabalho aí, a partir da criação de leis, né? A gente sabe que leis no Brasil, elas muitas vezes são voltadas para o grande capital, né, e as populações que deveriam receber esse auxílio acabam não recebendo, tá? Então a reforma agrária, ela está diretamente ligada a uma regulamentação de lei federal, né? Ou seja, o que seria a reforma agrária? Qual é o conceito de reforma agrária para nós? Um conjunto de medidas que visem, então, né, a reforma agrária seria um conjunto de medidas que visam promover uma melhor distribuição das terras no nosso país, né? E qual seria o objetivo, então? Atender basicamente os princípios de justiça social, né, e o aumento de produtividade, ou seja, você pegar propriedades que não estão produzindo, redistribuir essas terras, né, para que essa população possa então produzir, tá? Porém, né, como no Brasil a gente sempre tem um porém, né, no entanto, em virtude aí de se tratar aí de uma questão polêmica, por ir diretamente de frente com os interesses de grupos bastante poderosos, esse processo ele tem sido considerado muito lento. A reforma agrária, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não efetivou o processo de reforma agrária. Além disso, né, não é só você dar às pessoas um pedaço de chão para elas poderem produzir. Quando se fala em reforma agrária, também tem que se pensar nas condições que você vai oferecer aí para que essa população viva no campo, né? Então você tem a distribuição de terra no ponto inicial, mas aí você tem que dar infraestrutura, você tem que dar via de acesso, você tem que dar energia elétrica e assistência para que esses pequenos produtores consigam produzir, né? Porque do contrário a reforma agrária ela não vai funcionar. Então, porque o pequeno produtor ele não consegue acompanhar o grande produtor e ele no final das contas, depois de um tempo, é provável que ele acabe vendendo essas suas terras para um grande fazendeiro, né? Então, em 1993, galera, a gente vai ter a Lei 8.629, né, que vai ser sancionada pelo presidente Itamar Franco, né, e ela vai definir uma nova classificação. Lembra lá
que nós pegamos ali o módulo rural, né, que seria uma propriedade, né, que seria de tamanho suficiente para uma família de 4 pessoas sobreviverem, né? Aqui agora em 1993 nós vamos ter a Lei 8.629 que vai criar o que a gente vai chamar de módulo fiscal, né? O módulo fiscal ele está relacionado ao módulo rural médio aí de município. Então o módulo fiscal ele está de acordo com o município. O que seria esse módulo fiscal? Seria uma porção de terra medida em hectares, né, basicamente, que é suficiente para que se consiga sobreviver aí, baseando-se em atividades econômicas. Que atividades econômicas? Essas atividades econômicas elas estão relacionadas diretamente ao município em que esse módulo rural aí vai se encontrar. Então, dessa forma, os imóveis rurais eles vão passar a ser classificados do seguinte modo, né? Minifúndio, que seria um imóvel rural menor que o módulo fiscal estipulado pelo município, né? Então a gente vai ter o módulo fiscal baseando-se nas atividades econômicas do município. Então o minifúndio é um imóvel rural que é menor, né, do que o módulo fiscal aí proposto pelo município. Depois nós temos a pequena propriedade. O que é uma pequena propriedade, né? Seria um imóvel rural com área de 1 a 4 módulos fiscais, né? Depois nós temos a média propriedade. O que seria a média propriedade? Imóvel rural entre 4, né, com uma área entre 4 e 5 módulos fiscais. Lembrando que o módulo fiscal seria uma área, né, que você conseguiria sobreviver aí, pensando num viés econômico, digamos assim. E por último nós temos a grande propriedade, que seria um imóvel rural com a área acima de 15 módulos fiscais. Tá? Então, nova classificação surge a partir de 1993. Tá? O Estatuto da Terra ele traz uma outra classificação que é bastante parecida. Né? Então, o Estatuto da Terra agora ele vai trazer uma classificação diferente. Vai trazer a classificação de minifúndio, empresa rural, latifúndio, né? E também apresenta característica específica para cada classificação. Então vamos lá. O minifúndio seria uma propriedade inferior ao módulo, né, independente do tipo de uso. Tá? Depois nós temos a empresa rural. O que é uma empresa rural? Uma propriedade de até 600 vezes o módulo definido para o município, o módulo fiscal definido para o município, explorado economicamente e obviamente racionalmente. Depois, por último, nós temos a grande propriedade, que é o latifúndio, que seria uma propriedade com 600 vezes o módulo definido para um município, independente da forma de ocupação. Tá? Então, quando a gente fala aí de distribuição de terra no Brasil, de estrutura fundiária, a gente tem que compreender aí que se não fossem as lutas camponesas, né, não haveria uma nova estruturação dessas regras de distribuição de terra no país. A gente sabe que as políticas públicas no Brasil elas são lentas, vão continuar lentas e são os movimentos sociais que vão ter que tomar uma certa providência para que essas terras sejam redistribuídas. A redistribuição de terra no Brasil ela é essencial para que você não tenha especulação imobiliária e para que você tenha uma população que consiga produzir também. Obviamente que os movimentos sociais, como o MS tem em alguns momentos, acabam invadindo propriedades que são produtivas, né? Isso é errado, mas do ponto de vista social é interessante você distribuir terras para quem realmente quer produzir e não só deixar a propriedade criando mato e agregando valor. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Um abraço.